Olá, aqui Leandro Campos, professor. Vamos falar questões da FGV sobre controle da administração pública. Vamos lá, primeira questão. O controle da administração pública pode ser conceituado como o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. De acordo com a doutrina e o texto constitucional, o poder. Então ele vai perguntar o controle que um poder exerce sobre o outro. Vamos lá, o poder judiciário é controlado exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Exclusivamente não. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do judiciário que controla o judiciário, tudo bem. Mas não é o único tipo de controle que o judiciário sofre. Tá? Ele sofre controle do legislativo e do executivo. Tá? Não podendo ser alvo de qualquer ingerência. Claro que não, está errado. B. O poder legislativo exerce o controle externo financeiro sobre o judiciário. Ok. No que se refere à receita, despesa e gestão. Então, o legislativo ele controla o judiciário na atividade financeira, na atividade administrativa, né? A administração financeira orçamentária. Nisso, o poder legislativo controla o judiciário. Mas o legislativo não controla o judiciário na sua atividade fim. Aliás, nenhum poder controla o outro poder nas suas respectivas atividades fins, só nas atividades meios, tá? Então, na fiscalização administrativa, naquela coisa toda, tudo bem. Agora, o mérito do ato não cabe controle, porque é uma atividade fim do Poder Executivo. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, o controle que o Legislativo faz sobre o Judiciário não é um controle sobre as sentenças, sobre o teor dos acórdãos, ou seja, não é um controle sobre a atividade fim do Poder Judiciário, e sim sobre a gestão, sobre a administração, sobre as finanças, né? Aí tudo bem. C. O Poder Legislativo exerce o controle interno sobre o Executivo? Não, é externo, né? Porque o Legislativo não faz parte do Executivo, então não é interno. D. O Poder Judiciário exerce o controle externo sobre a legalidade e o mérito administrativo? Não. Aí o mérito é a atividade fim, né, do Poder Executivo. Vai administrar, o Judiciário ele controla a legalidade, mas o mérito não. Então a letra D está errada. Letra E. O Poder Executivo exerce o controle externo sobre a legalidade dos atos do Legislativo, tá? Podendo declarar a inconstitucionalidade dos que violam. Mas o Executivo não controla atos sobre legalidade dos atos. Aí é o Judiciário que faz isso, né? Inclusive, o Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade. Então, o controle que o Judiciário faz sobre o Legislativo é sobre os atos do Legislativo que extrapolem o que a Constituição permite, né? Por isso que você tem o controle de constitucionalidade, né? Mas é o Judiciário, não o Executivo. Segunda questão. Controle da administração pública é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades do próprio poder público e também diretamente pelo povo. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de direito administrativo, na classificação do controle da administração pública, então na classificação do controle quanto à natureza do órgão, destaca-se o controle. Então, o controle administrativo é o controle que o Poder Executivo vai fazer sobre ele mesmo. É um controle que a administração pública exerce sobre si. Controle administrativo. Aí ele fala que decorre da competência que o judiciário tem para controlar os demais poderes. Não, o judiciário não exerce controle administrativo, seu controle é judicial, né? Então está fora. B. O controle legislativo que é executado pelo Poder Legislativo diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de Contas. Sim, o Poder Legislativo ele pode controlar as finanças com auxílio do Tribunal de Contas, mas pode controlar também diretamente, né? Ele pode aplicar, inclusive, o controle político, por exemplo, é um controle direto. Não é um controle indireto, não o Poder Legislativo convocar, por exemplo, um ministro de Estado ou um secretário de Estado, é um controle que ele vai fazer sem o auxílio do Tribunal de Contas, diretamente pelo próprio Poder Legislativo, né? Então, diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de Contas, está certo. Esse controle que o Legislativo vai fazer com o auxílio do Tribunal de Contas
É o FOCOP, né? O FOCOP. Que está na Constituição, artigo 70. FOCOP. Controle financeiro, orçamentário, operacional, contábil, né, e patrimonial. Então, financeiro, orçamentário, contábil, operacional e patrimonial. Esse controle que o legislativo exerce sobre os demais poderes, isso aí é com auxílio do Tribunal de Contas. Agora, o controle político é feito diretamente pelo próprio legislativo. Tá? Então, letra B. Letra C. Controle legislativo executado pelo Ministério Público? Não. Controle judicial que é promovido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é do Poder Judiciário. Tá? Esse nome tribunal não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Tá? Não é um tribunal judiciário. Tá? Então tá fora. Controle judicial é titularizado pelo Ministério Público? Não, é pelo Poder Judiciário. Tá? Então tá errado. 3. A Constituição da República de 88, por um lado, assegurou ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa. E, por outro, estabeleceu um conjunto de instrumentos definidos no ordenamento jurídico para a sua fiscalização. Em matéria de controle da administração pública, o Ministério Público está sujeito ao controle. Olha só, o Ministério Público ele não faz parte de nenhum dos três poderes, tá? Mas ele sofre controle tal como o Poder Executivo. Veja bem, o Ministério Público não faz parte do Poder Executivo. Está longe disso. Está muito longe. Não faz parte do Poder Executivo. Assim como ele também não faz parte do Judiciário e também não faz parte do Legislativo. Por isso que o pessoal do lado do Ministério Público fala que eles são o quarto poder, não sei o que e tal. Aí, eles é que falam isso. Mas a maioria da doutrina coloca: o Ministério Público não faz parte de nenhum dos três poderes. Beleza. Mas na hora de você analisar esse controle, você vai analisar o mesmo controle que ele sofre. É o controle que a administração pública sofre, que aí que o executivo sofre. Né? Então, vamos lá. O Ministério Público está sujeito ao controle interno, com auxílio do Tribunal de Contas? Não, é externo. O controle interno do Ministério Público é efetuado pelo próprio Ministério Público. Todo controle interno é feito pelo próprio poder ou pelo MP, né, no caso aqui. Então, está errado aqui. Letra B, controle interno com auxílio da Controladoria Geral da União. Não. O controle é externo e com auxílio do Tribunal de Contas, né? Então não tem nada a ver. O controle é externo pelo Conselho Nacional do Ministério Público? Não. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, faz parte do Ministério Público. Então é uma espécie de controle interno, né? Letra D, controle externo pelo Executivo, a quem compete elaborar integralmente a proposta orçamentária? Não, quem elabora integralmente a proposta orçamentária do Ministério Público é o próprio Ministério Público, que tem autonomia financeira orçamentária, tá? Então o Executivo não elabora a proposta orçamentária do MP e também não faz o controle externo do MP. Quem faz, aqui a letra E, quem exerce esse controle externo é o Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. A mesma visão que você vai ter do Poder Judiciário, dos demais poderes, né? Com relação ao controle de contas, de finanças e tudo mais, aos demais poderes, igualzinho. Então, tá lá, letra E. 4. Epaminondas, advogado militante, foi consultado a respeito da função desempenhada pelo Tribunal de Contas em relação ao ato de concessão de aposentadoria de servidor público. A esse respeito é correto afirmar, então, a concessão de aposentadoria. Uma aposentadoria, reforma, pensão. Então. A esse respeito é correto afirmar que, letra A, o ato de concessão de aposentadoria deve ser registrado na própria administração pública. Não, ele é registrado no Tribunal de Contas. Né? Então, o Tribunal de Contas aprecia para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de qualquer pessoa, a qualquer título. Né? Então, aprecia para fins de registro. Então, a administração pública concede a aposentadoria e isso fica registrado no Tribunal de Contas, que antes disso vai verificar a legalidade daquele ato. Tá? Então, a letra A fala que o ato de concessão deve ser registrado na própria administração pública, está errado, é no Tribunal de Contas. Letra B. Nenhum órgão público exerce funções de registro público, logo não deve registrar. O Tribunal de Contas faz o registro público disso, então a letra B está fora. Letra C.
a análise do título de aposentadoria pelo Tribunal de Contas é meramente formal? Não, é a análise da legalidade, se aquela aposentadoria foi legal, se obedeceu à lei, né? E legal aqui não é legal, bacana, ou não, legal se obedeceu à lei, né? Então não é meramente formal. Somente o Poder Judiciário pode anular o ato de concessão de aposentadoria emitido pela administração pública. Olha, a aposentadoria, né, é emitida pela administração pública e registrada pelo Tribunal de Contas, né, que vai apreciar a sua legalidade. O Judiciário pode anular um ato de concessão que foi emitido sem a legalidade? Pode. Mas quando você fala na letra D que somente o Judiciário pode fazer isso aí está errado. Porque o Poder Judiciário pode anular e o Tribunal de Contas também pode anular. Tá? Ele não vai registrar aquela aposentadoria porque não tem obediência à legalidade. Então, o Poder Judiciário pode anular? Sim, se não obedecer à lei pode anular, mas o Tribunal de Contas também. Então aqui, ó, somente o Judiciário é que está errado. Letra E, o ato de concessão de aposentadoria somente torna-se perfeito após o registro no Tribunal de Contas. Está aí, letra E. Então, o cara só passa a receber a aposentadoria depois que é registrado lá no Tribunal de Contas, que ele vai fazer a verificação da legalidade. João, deputado estadual, fez inflamado discurso na Assembleia Legislativa a respeito da necessidade de serem fiscalizados certos atos praticados pelo governador do estado, os quais, no seu entender, eram intensamente prejudiciais ao interesse público. Ao final do discurso foram travados intensos debates a respeito dos limites da atuação do poder legislativo e das demais estruturas do poder. Diante da narrativa acima, é correto afirmar que, letra A, em respeito ao princípio da separação dos poderes, um poder não está autorizado a fiscalizar os atos do outro? Claro que está, freios e contrapesos, né? Letra B, a fiscalização do poder executivo somente é realizada pelo Tribunal de Contas. Não, a fiscalização do executivo é feita pelo poder legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, então está errado. C. O poder legislativo, além de legislar, pode fiscalizar os atos executivos? Sim, controle externo, isso aí. D. Somente o poder judiciário, mediante provocação do legítimo interessado, pode fiscalizar o executivo? Não, o legislativo também fiscaliza, então não é somente o poder judiciário que está errado. Apenas o Ministério Público está autorizado a fiscalizar os atos executivos? Apenas o MP? Claro que não. O legislativo também fiscaliza, né? E o judiciário também fiscaliza, né, do executivo. Então ficou letra C. 6. Manuel, técnico estável do Ministério Público da área administrativa, praticou infração administrativa prevista no Estatuto dos Servidores Públicos. Após um processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral de Justiça aplicou-lhe a pena de demissão. Inconformado, Manuel recorreu ao judiciário pretendendo sua reintegração. De acordo com a doutrina e a jurisprudência de direito administrativo, no caso em tela, em regra, ao Poder Judiciário cabe a análise. Então ele sofreu uma pena de demissão, ele entrou com um processo no judiciário para anular aquela demissão e obter a sua reintegração. Aí ele vai perguntar sobre o controle. Ao Poder Judiciário cabe análise apenas da legalidade do ato impugnado, não podendo se imiscuir na questão de mérito. Exatamente. Em qualquer ato administrativo, o Judiciário não vai entrar no mérito, ele só fica na legalidade. Se obedeceu a lei ou não. Tinha essa opção de demissão? Tinha, então acabou. Agora, mas era melhor aplicar a suspensão do que a demissão. Aí você está entrando no mérito. Aí você está entrando na escolha que o gestor fez. Aí você está administrando. Aí você não pode entrar na administração pública, né? Então aqui só legalidade. B. Apenas da questão de mérito do ato. O judiciário cabe a análise apenas da questão de mérito? Não vai caber análise de mérito. C. Ao judiciário cabe a análise da legalidade e do mérito? Não, do mérito não vai. Letra D, da conveniência e oportunidade do ato. Gente, conveniência e oportunidade é mérito, tá? É o mérito é a conveniência e a oportunidade. Então, isso aqui é mérito. Também não vai entrar. E letra E,
da legalidade, conveniência e oportunidade? Não, legalidade sim, mas conveniência e oportunidade é mérito, né? Então, não vai entrar. 7. Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, é correto afirmar que o controle, aí vai para os negócios, controle legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o Legislativo, realiza o controle externo dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Aqui, essa redação está confusa, mas isso aqui é o gabarito. As outras todas estão totalmente erradas. O único detalhe da confusão aqui é quando ele fala que cabe ao Tribunal de Contas, né? Ele é um órgão de controle, né? Integra sim o Legislativo, tá tudo bem, mas ele realiza o controle externo. Na verdade, quem realiza o controle externo é o Legislativo. Tá? Então, por essa redação, dá a entender que é o Tribunal de Contas que realiza o controle externo, mas não é. Tá? Quem realiza o controle externo é o Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Tá tudo ok aqui, tá? E o Tribunal de Contas, ele pertence ao Poder Legislativo. Não é um órgão que vai legislar, mas é um órgão de controle, coisa que é a função típica do Poder Legislativo. Tá? Então, a letra A aqui é o gabarito. B. O controle judicial é levado a efeito pelo Poder Judiciário, ao qual cabe, em regra, decidir sobre a legalidade e o mérito. Não fala sobre o mérito. Tá? Então, mérito está fora. Letra C. Controle administrativo é o que se origina da própria administração pública, como, por exemplo, quando o chefe do executivo, pelo atributo da autotutela, promove a revisão, seja para invalidação, para alteração. Revisão não, é anulação ou revogação. Revisão não tem nada, revisão tem nada a ver. Não existe aqui para autotutela, não tem nada a ver com revisão. Ou é a anulação do ato porque ele tem um vício de legalidade, ou é a revogação do ato por oportunidade de conveniência, né? Que aquele ato, mesmo que legal, já não é mais conveniente. Então esse revisão aqui está matando a questão, não tem nada a ver. Letra D. O controle externo é exercido com exclusividade pelo Poder Judiciário, não, pelo Poder Legislativo, né? Então, é sobre os demais poderes, então não é o Judiciário. E o controle interno é exercido com exclusividade pelo Executivo por meio do Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas não faz parte do Executivo. Então, o controle interno exercido pelo Poder Executivo é feito pela Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município, né? Isso é um controle interno, feito por órgão do próprio Poder Executivo. E o Tribunal de Contas auxilia no controle externo, né, efetuado pelo Legislativo. Inclusive, ele faz parte do Poder Legislativo, então está errado. 8. Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, afirma-se que, letra A, o Poder Executivo realiza a sua fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial através do controle interno. Quem exerce a fiscalização é o Legislativo, né, com auxílio do Tribunal de Contas. Né? Não é nem controle interno, é controle externo. Né? Não aqui tem nada a ver. Então, no Executivo, quem exerce essa fiscalização é o Poder Legislativo, né, e é controle externo. E é com auxílio do Tribunal de Contas. Então, a letra A está toda errada. Letra B. O Poder Executivo exerce controle sobre o Legislativo, como, por exemplo, através do veto aos projetos de lei oriundos do Legislativo. Certo. É um outro exemplo. São várias possibilidades. Né? Um exemplo que o Executivo exerce controle sobre o Legislativo quando o chefe do Executivo ele veta um projeto de lei oriundo, obviamente, do Poder Legislativo. Não tem aquela história, o Legislativo ele aprova o projeto de lei, passa ao Executivo para sanção ou veto, sancionou, promulga a lei. Está vetado, aquele veto volta para o Poder Legislativo, para discutir se mantém ou se derruba o veto. Mas esse veto, né, é um tipo de controle.
É uma espécie de controle que o executivo vai fazer, entre outras possibilidades, né? Que o executivo vai exercer sobre o legislativo. Que o executivo ele pode entender que aquela lei ela não é conveniente ou que aquela lei não está obedecendo à legalidade. Ele vai dar os motivos do veto dele, mas é uma espécie de controle sim, tá? Então a letra B está certa. Letra C. Letra B. Letra C. O Poder Judiciário controla os poderes executivo e legislativo por meio do controle em regra da legalidade e do mérito. É direto isso, né? Falar que o Judiciário controla o mérito. Não faz isso. D. O Poder Legislativo exerce o controle externo sobre o Poder Executivo, quando a Câmara analisa as contas da municipalidade, mas não é controlado pelo Executivo. Até aqui tudo bem, né? O Legislativo controla externamente o Executivo, tá ok? Mas não é controlado pelo Executivo. Acabamos de colocar a letra B aqui. O Legislativo sofre controle sim do Poder Legislativo, do Poder Executivo, né? Aí tem esse exemplo, tem o outro exemplo da nomeação pelo Executivo para os ministros da Suprema Corte, do STJ, e demais tribunais superiores também. Letra E. O Poder Judiciário não sofre o controle... Já está errado, o Executivo Legislativo, claro que sofre, né? Claro que sofre. Eu falei, o ministro da Suprema Corte é o controle do Executivo sobre o Judiciário, né? A letra D é o Executivo sobre o Legislativo, que a gente acabou de falar aqui, que a letra B, né, a sanção, o veto lá, o veto, né, propriamente dito, do projeto de lei é um controle que o Executivo faz sobre o Legislativo. A nomeação de ministro da Suprema Corte é um controle do Executivo sobre o Judiciário, né? Aí eu coloquei na letra D aqui, mas é letra E. Tá? Então a letra E também está errada. Quer dizer que o Judiciário não sofre controle do Executivo Legislativo. Acabei de citar um exemplo que sofre. Né? 9. Sobre as formas de controle da administração pública, assinale a afirmativa correta. Letra A. O controle sobre a administração pública deve sempre ser provocado. Quer dizer, alguém tem que provocar o controle? Não, pode ser de ofício, pelo amor de Deus. Né? Letra B. Pode ser provocado, pode ser de ofício, tanto faz. O controle do mérito pode ser feito pelo judiciário? Não pode. Toda hora é isso. Letra C. O controle pode ser concomitante ou posterior, nunca prévio. Concomitante é um controle efetuado junto com a prática do ato, né? Sim, verificação de uma legalidade é um controle concomitante. Pode ser posterior? Pode ser, sim. Praticou o ato e momentos depois, dias, meses, anos depois, viu que tinha uma ilegalidade. Então, um controle posterior. O ato já existia, mas deixa de existir. É uma anulação, por exemplo, né? Prévio, claro que pode ter. O controle que o executivo vai fazer sobre o legislativo, né? Um mandado de segurança que é analisado pelo Poder Judiciário antes de um projeto de lei inconstitucional é um controle prévio, antes de surgir aí a inconstitucionalidade, quer dizer, um parlamentar, por exemplo, tem uma emenda constitucional. Essa emenda ela é flagrantemente inconstitucional, porque está violando uma cláusula pétrea. E quando a cláusula pétrea, na Constituição, ela diz que não pode nem ter emenda, nem proposta de emenda. Aí está lá um parlamentar, surgiu lá uma proposta de emenda para mexer em algo que é a cláusula pétrea. Aí esse parlamentar, mas isso não pode nem ser proposta de emenda. Aí vem o Congresso e fala assim, mas tem a proposta de emenda, vamos votar. O que o parlamentar pode fazer? Entrar com um mandado de segurança perante o judiciário para ele não participar daquilo. Isso é uma forma de controle prévio, quer dizer, antes da análise da proposta de emenda. Então é um controle prévio, claro que pode ter, existe, né? São várias situações. Letra D, o controle pode ser feito pelo legislativo, pelo executivo ou pelo judiciário, sim. E letra E, o controle é sempre feito em relação de subordinação. Não há subordinação nenhuma entre os poderes. Tá? Eles estão em nível, em pé de igualdade. Tá? Não há subordinação de um poder sobre o outro. Então, letra D. 10. A gestão da coisa pública, em razão de atender ao interesse de toda a sociedade, deve ser objeto de constante fiscalização, tendo por base a temática do controle sobre a administração pública. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Os responsáveis pelo controle interno devem comunicar irregularidades ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Sim. Isso está no artigo 74, 73 ou 74, agora me faltou de ter verificado isso, mas 73 ou 74 da Constituição Federal. Então, quando ele fala do controle interno, acho que é 74, que fala do controle interno, um controle exercido pelas controladorias, né?
o responsável pelo controle interno, quando ele verificar uma ilegalidade, uma irregularidade, ele tem que comunicar isso ao Tribunal de Contas imediatamente, imediatamente. Porque se ele não fizer isso, ele responde uma responsabilidade solidária, está previsto isso na Constituição. E a responsabilidade solidária ele responde junto com o infrator. Só porque ele não comunicou. Não foi ele que praticou a ilegalidade, mas ele responde junto com aquele que praticou a ilegalidade, né, numa responsabilidade solidária. Por quê? Porque ele simplesmente não comunicou ao Tribunal de Contas. Então, é essa a previsão da Constituição. A letra A está certa. Letra B. O controle sobre a administração pública será interno e externo, uma vez que na Constituição não há previsão de instrumentos de controle popular. Claro que tem. Controle popular, audiências públicas, consultas populares. Tem previsão de controle popular, sim. Controle feito pela própria sociedade. Então a letra B está fora. C. O controle sobre a administração é essencialmente corretivo, não havendo controle prévio. Claro que tem controle prévio, concomitante. O corretivo que ele fala é controle posterior, né? Depois que a M já está feita, vai lá e controla. Não, pode ser durante a prática do ato, pode ser antes também. D. O controle sobre a administração inclui a análise de conveniência e oportunidade de seus atos? Não, isso é mérito. Por parte do judiciário, não, isso aqui é mérito. Mérito não analisa. Não, mérito está fora. E letra E, o Poder Legislativo não realiza controle sobre a administração pública em razão da separação dos poderes. Claro que controla, né? Então, letra A, né? O gabarito, a 10. Fico por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.